muito bom dia aos nossos amigos ouvintes da Rádio Capivari, em especial aqueles que acompanham todas as sessões aqui diretamente do plenário Clarindo Borges de Araújo. Bideca, vamos à pauta aqui rapidinho, Bideca. Lembrando, olha só, lembrando que hoje nós estamos aqui da saúde, Deus valor, três vereadores, viu? Três vereadores, a presidente não está hoje aqui, ficam 9 ainda, Bideca? Não, ficam 8, 11, rapaz, eu estou querendo aumentar já. Será que na próxima nós vamos aumentar para 12? Não, 12 tem que ser 13, né? Tá certo, Teca, vamos aqui, olha, lembrando mais uma vez que quem vai comandar os trabalhos hoje é o vice-presidente, o vereador Sérgio. Na hora que ele quiser lá, é só sinalizar que a gente... Tá desligado aqui, ó, quer saber se vai começar. Bancada ruralista. Vamos dar início à sessão, depois a gente fala da pauta, ok? Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar os servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari e a presença de todos. Nos termos do artigo 74 do regime interno, informo o segundo secretário da mesa que os vereadores assinaram o livro da presença. Nessa forma, havendo o número regimental, declara aberto sobre a proteção de Deus a 49ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa 15ª legislatura do ano 2017. Informo que justificadamente que por questão de saúde não compareceram além da presidente os vereadores Éder e Zé Maria. Convido o vereador Roselar e Davi para compor a mesa. Solicito que todos fiquem de pé para rezar a oração do Pai Nosso e o vereador Davi fazer a leitura do texto bíblico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Salmo 22. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Declaro iniciado o expediente. Solicito ao segundo secretário da mesa, vereador Rosemar, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 48ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h23 do dia 25 de dezembro de 2017, o plenário Clarindo Borges de Araújo teve início na 48ª sessão ordinária do primeiro ano da 15ª legislatura, presidida pela vereadora Angelina Rodrigues Pereira, inaugurando os trabalhos legislativos desse dia. A senhora presidente desejou um bom dia a todos, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, convidando e agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, por mais um dia de luta, nos termos do artigo 74 do regimento interno. A senhora presidente informou o segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e desta forma, havendo número regimental, declarou aberto sobre a proteção de Deus a 48ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura do ano de 2017. Na sequência, a senhora presidente convidou a todos para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término ao vereador Hélio Ferreira Martins a leitura de um texto bíblico.
para o prosseguimento do labor legislativo nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, a senhora Presidente declarou iniciado o expediente, solicitando ao primeiro secretário da mesa a leitura da ata de sessão anterior, que após a correção de erro contido na transcrição da manifestação do vereador Antônio Sérgio dos Santos, acerca do projeto de lei número 017/2017, foi declarada aprovada pela senhora Presidente, de acordo com o que se determina o parágrafo 6 do regimento do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato, ainda no expediente desse dia, conforme prevê o artigo 79 do Regimento Interno. A senhora Presidente convidou o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta neste quinto dia útil do mês de dezembro de 2017, 5/12/2017, conforme prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, a senhora Presidente concedeu a palavra aos vereadores para tratarem dos temas livres pelo prazo de até 10 minutos, instante em que nenhum dos edis se manifestou. E não havendo nenhum orador inscrito, a senhora Presidente declarou encerrado o expediente. E verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao primeiro secretário da mesa, vereador Éder Ferreira Martins, para a leitura do substitutivo projeto de lei número 015/2017, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz. José Aparecido Alves Diniz, datada em 26 de novembro de 2017, que, abre aspas, dispõe sobre a revogação da lei número 424/1997, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Habitação, e revogação de lei 425/1997, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Habitação de Abadiânia e de outras providências. Fecha aspas. A leitura do projeto de lei número 026/2017, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado em 30 de novembro de 2017, que dispõe sobre a revogação da lei 469/1996, que dispõe sobre a criação e concessão de serviços de mototáxi das outras providências. Momento em que o primeiro secretário da mesa notificou a senhora Presidente que as leituras fossem realizadas para o segundo secretário da mesa, ou por outro edil, em virtude de dores de garganta, que é comente. Providência deferida pela Presidente. Ao término das leituras, a senhora Presidente, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, encaminhou as propostas de leis apresentadas à assessoria jurídica da Casa para, nos termos contidos no artigo 23 da Lei Orgânica do Município e o artigo 20 dos Regimentos Internos do Poder Legislativo Local. Elaboração de pareceres em prazo regimental para o prosseguimento do labor legislativo desse dia. A senhora Presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Davi Félix Vaz da Silva para a leitura dos relatórios das comissões permanentes e de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamentos. Emitida em relação ao projeto de lei no 020/2017, autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado em 28 de agosto de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2018 e das outras providências. Ao término da leitura, a senhora Presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei número 020/2017, momento em que o vereador Éder Ferreira Martins, e valente pelas disposições contidas na portaria número 027/2017, que amplia o direito de pedido de vista das proposições, solicitou vista em relação ao projeto de lei número 020/2017, providência concedida pela senhora Presidente, senhora vereadora Angelina Rodrigues Pereira. Ainda neste laborioso dia, a senhora Presidente procedeu à segunda votação em relação ao projeto de lei número 017/2017, de
autoria do ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, datado de 2 de agosto de 2017, que dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento de débitos do município de Abadiânia com seu regime próprio de previdência social, Abadiânia Prev. Na votação, a senhora presidente escolheu a aprovação unânime de seus pares em relação ao projeto de lei 017/2017, restando este, desta forma, aprovado definitivamente por essa Casa Legislativa, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei. Passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelhos legislativos, a senhora presidente vereadora concedeu a palavra ao segundo secretário da mesa para a leitura do ofício número 411/2017, Gabinete do Poder Executivo, local que informa a sanção publicada na Lei Municipal número 836, de 21 de novembro de 2017, que autoriza a publicação, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a permuta de imóveis da Diocese da Paróquia de São Pedro e São Paulo de Abadiânia, Goiás, e das outras providências. Para a leitura do ofício número 474/2017, Gabinete do Poder Executivo Local, originando-se o requerimento de autoria do vereador Nilton Nunes de Moraes, que sugeriu a adoção das providências necessárias na esfera de suas atribuições para a transferência de local da unidade penal de Abadiânia, Goiás, conforme abaixo assinado, subscrito pelos comerciantes, pelos moradores e pelos proprietários de imóveis situados na Avenida Otacílio Fernandes de Lima e ruas adjacentes. Entrega ao edil subscritor para a leitura do ofício 467/2017, Gabinete do Ourindo do Poder Executivo Local, originando-se o requerimento de autoria do vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, que sugeriu, nos termos do contido do artigo 101 do regimento interno dessa Casa, a adoção das providências administrativas necessárias, inclusive através das bancadas federal e estadual, para a implantação de um colégio militar em nossa cidade. Ao término das leituras dos ofícios recebidos no protocolo da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, a senhora presidente determinou o arquivamento de praxe, bem como deferiu aos vereadores interessados a obstenção das cópias, caso pretenda. E não havendo mais nenhuma matéria em pauta, às 10h18, a senhora presidente vereadora Angelina Rodrigues Pereira, após desejar um bom dia a todos, encerrou a sessão, agradecendo aos internautas e aos ouvintes da Rádio Capivari FM, que nos acompanham todos os dias. E, por fim, convocando a realização da sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2017, no horário regimental, para constar. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação, faço declarar a ata aprovada. Convido o segundo secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matéria do dia. Leitura dos pareceres referentes ao projeto de lei complementar número 04/2017, que dispõe sobre a tabela de vencimento dos cargos efetivos constante na lei complementar número 009/2011. Se não houver pedido de vista, será iniciada a primeira discussão e votação. Segundo, leitura dos pareceres referentes ao projeto de lei complementar número 05/2017, que dispõe sobre a tabela de vencimento dos cargos efetivos constante na lei complementar número 008/2011. Se não houver pedido de vista, será iniciada a primeira discussão e votação. Terceiro, leituras de pareceres referentes ao projeto de lei número 014/2017, que dispõe sobre a revogação da lei municipal número 414/2017 e cria o Conselho Municipal de Direito de Pessoas Idosas. E se não houver pedido de vista, será iniciada a primeira discussão e votação. Quarto, leitura dos pareceres referentes ao projeto de lei número 025/2017,
que dispôs sobre a fixação dos vencimentos dos conselheiros tutelares para o exercício de 2018. E se não houver pedido de vista, será iniciada a primeira discussão e votação. Concedo a palavra aos vereadores para tratar de tema livre pelo prazo de 10 minutos. Não tem nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do Código Regimental, passa-se a ordem do dia. Primeiro item. Passo a palavra para o vereador Davi para fazer a leitura do parecer jurídico e o parecer da CCJ, referente ao projeto de lei complementar do número 04/2017. Agora fazer a leitura do parecer jurídico. Abadiânia, Goiás, aos 4 dias do mês de dezembro de 2017. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado que ao final assina, apresenta o parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei complementar número 004/2017, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 28 de novembro de 2017, que dispõe sobre a aprovação da tabela de vencimentos dos cargos de servidores efetivos constante na Lei Complementar número 009/2011 e da outras providências, levantando-se algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a esta Casa de Leis no dia 28 de novembro próximo passado o projeto de lei complementar número 004/2017, solicitando autorização legislativa para o que denominou na mensagem justificativa de autorização legislativa, justificativa de readequação de valores dos vencimentos dos cargos dos servidores efetivos, contido na Lei Complementar Municipal número 009, de 23 de dezembro de 2011. Considerando da mesma forma que em outras letras o projeto de lei complementar número 004/2017 pretende na realidade majorar, reajustar o valor dos vencimentos base das categorias ali indicadas, na medida em que, como bem destacado na mensagem justificativa, o plano de carreira dos referidos servidores foi aprovado no exercício de 2011 e desde sua aprovação somente foram realizadas revisões salariais embasadas nos índices inflacionários. Grifado. Por este viés, nobres vereadores, é inafastável admitir, como igualmente fez o prefeito municipal na mensagem justificativa, que acompanha o projeto de lei complementar número 004/2017, que a recomposição tão somente das perdas inflacionárias anuais ocasionou às categorias uma defasagem salarial dos vencimentos básicos de nossos servidores, obrigando assim o pagamento de complementos aos vencimentos, notadamente porque é garantia constitucional prevista no artigo 7, inciso 7, a percepção de salário, nunca inferior ao mínimo. Tecidas tais ponderações, é de se considerar aplicável ao caso em comento, por simetria às regras contidas nos artigos 2º, 5º, caput 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Grifado. E, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Ainda, artigo 61, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, bem como contido no artigo 37, inciso 10, primeira parte, e artigo 39, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3, ambos da Magna Carta. Artigo 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: a remuneração dos servidores públicos e os subsídios de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Incisos com a redação dada pela emenda constitucional número 19, de 04/6/98. E, artigo 39, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará: inciso 1, a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 2. Os requisitos para a investidura. 3º, as peculiaridades dos cargos. Dito isso, senhores vereadores, não se confunda a revisão geral anual voltada para a manutenção do poder aquisitivo da remuneração, que deve aplicar os mesmos índices de reajuste a todos os servidores públicos, nos termos do artigo 37, inciso 10, segunda parte, da Constituição Federal, com a pretensão contida no projeto de lei complementar número 004/2017, que encontra resguardo no artigo 39, parágrafo 1º da Lei Maior, de modo a permitir a concessão de aumento salarial diferenciado, mediante a aplicação de índices diversos para categorias distintas por meio de revisão específica. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência. Recurso de revista dos reclamantes, município de Curitiba, reajuste diferenciado do salário dos servidores públicos municipais. Possibilidade: consoante o disposto no artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, a fixação dos padrões de vencimento dos servidores públicos observará a natureza do grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades do cargo. Na hipótese dos autos, os recorrentes pleiteiam diferenças salariais decorrentes da observância do índice de reajuste concedido aos demais servidores que exerciam função de nível superior no município de Curitiba. Todavia, a concessão de aumento salarial diferenciado é expressamente autorizada pelo dispositivo constitucional supramencionado, não havendo como se vislumbrar ofensa ao artigo 37, incisos 10, 15 da Magna Carta, que trata de situações diversas, quais sejam o reajuste anual geral da remuneração dos servidores públicos e a irredutibilidade dos subsídios e vencimentos. Ademais, o inciso produzido a cotejo não serve ao intuito de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, pois trata de hipótese fática diversa daquele vislumbrada no particular, qual seja situação em que não havia sido concedido nenhum reajuste salarial à parte dos servidores. Incide, portanto, o óbito das súmulas, nos 23 e 296.1 do TST. Recurso de revista não conhecido. Relator, ministro Ives Granda Martins Filho. E embargos. Acórdão publicado anteriormente à publicação da Lei número 11.496/2007, aumento salarial diferenciado dos servidores públicos municipais, possibilidade, artigo 39, inciso 10 da Constituição. O artigo 37, inciso 10 da Constituição, determina a revisão anual geral da remuneração dos servidores públicos sem distinção de índices. A revisão geral de que trata o texto constitucional tem por fundamento a proteção do poder aquisitivo dos servidores públicos mediante a manutenção do valor real da remuneração contra os efeitos da inflação. Não se confunde, portanto, com majoração salarial, que diz respeito ao aumento do valor real da remuneração. Nesses termos, a revisão geral anual voltada para a manutenção do poder aquisitivo da remuneração
deve aplicar os mesmos índices de reajuste a todos os servidores públicos, nos termos do artigo 39, inciso 10 da Constituição. Todavia, é possível a administração pública majorar a remuneração dos servidores públicos mediante a aplicação de índices diversos para categorias distintas, por meio de revisão específica. Na espécie, verifica-se que o reajuste salarial controvertido constitui aumento salarial, não se aplicando a vedação prevista na norma constitucional quanto à possibilidade de aplicação de índices distintos para categorias diferentes. Precedente da Constituição STJ. Multa do artigo 538, parágrafo 1 do CPC. Embargos de declaração considerados protelatórios. Não havendo os vistos do artigo 535 do Código de Processo Civil no acórdão embargado, manifesta-se a natureza protelatória nos embargos da declaração. Embargos não conhecidos. Relatora, ministra Maria Cristina. É de se considerar agora, trata-se o projeto de lei complementar número 004/2017, daqueles tipos do gestor público que dentro as suas atribuições está a iniciativa de leis que visem aprimorar a administração pública em seus mais diversos setores, bem como a competência administrativa do prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz e suas atribuições com relação à matéria em questão. Estão disciplinadas pelo artigo 62, inciso 1 e 28 da Lei Orgânica Municipal, assim redigidos. Artigo 62. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis na forma e casos previstos nessa Lei Orgânica. 28. Conceder auxílios, prêmios e subvenções nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição prévia e anualmente aprovado pela Câmara. Grifado. Excelências, ainda é de se dizer que o projeto de lei complementar número 004/2017 trouxe em seu bojo a declaração do ordenador da despesa de que aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, além, é claro, de ter sido juntado aos autos a estimativa do impacto orçamentário financeiro, bem como que o projeto de lei indicou os elementos, tipos e subtipos que serão utilizados para socorrer a despesa que se pretende. O único, senão que merece correção ou no mínimo esclarecimento no projeto de lei complementar número 004/2017, é o fato de no anexo 2, no quadro de cargos e provimentos efetivos, classe operacional, na tabela relativa à classe superior, ter sido indicado o cargo de contador, categoria não identificada na Lei Complementar Municipal, número 009, de 23 de dezembro de 2011. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia e Goiás opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar número 004/2017, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 28 de novembro de 2017, que dispõe sobre a aprovação da tabela de vencimento dos cargos dos servidores efetivos constante na lei complementar número 009/2011 da outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia e Goiás, e por maioria absoluta, aplicando-se o artigo 41, caput da Lei Orgânica Municipal pelos nobres vereadores desta Casa, sugerindo humildemente a estrita observação da sugestão apresentada antes de sua submissão ao soberano plenário. Este é o nosso parecer, sob censura, Marcelo Ferreira da Silva, OAB Goiás, 16571. Com a palavra o vereador Rosemar para a leitura do parecer da Comissão em Orçamento. No momento, o Davi fica com a palavra. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Vistos relatados e discutidos a análise do projeto de lei número 04 de 28 de novembro de 2017,
de autoria do ilustre prefeito municipal, que altera a tabela de vencimento dos cargos dos servidores efetivos constante na Lei Complementar número 009/2011. Acordo por unanimidade os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, em acolher o parecer do relator que votou pela admissibilidade do projeto. A reunião teve a participação dos vereadores Éder Ferreira Martins, Carlos Cleiton da Fé Abrantes, Davi Félix Vaz da Silva. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 5 dias do mês de dezembro de 2017. Vereador Davi Félix Vaz da Silva, relator CCJ. Vereador Éder Ferreira Martins, presidente da CCJ, falta assinatura. Vereador Carlos Cleiton da Fé Abrantes, membro da CCJ. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Do relator, a vereadora Angelina Rodrigues Pereira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a essa comissão a elaboração parecer para análise do projeto de lei complementar número 04 de 28 de novembro de 2017. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal e dispõe sobre a alteração da tabela de vencimento dos cargos dos servidores efetivos constante na lei complementar número 009/2011. Antes de exarar o parecer, cumpre-se registrar que o papel fundamental dessa comissão é o de realizar controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade de proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, a Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica distrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade do projeto, não cabendo à comissão emitir juízo de valor sobre o mérito do projeto. O mérito do projeto deve ser analisado pelo egrégio plenário da Câmara Municipal. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente data não foram apresentadas emendas. É o relatório da análise. A análise da preposição tem por fundamento o artigo 36 do Regimento Interno da Casa, o qual outorga competência a esta comissão para opinar sobre compatibilidade do projeto com a Lei Orgânica Municipal e com as Constituições Federal e Estadual. Cabe ainda nessa fase do processo legislativo proceder com a verificação da juridicidade da técnica legislativa do texto normativo. A proposição deve ser analisada sobre dois aspectos de admissibilidade, quais sejam os requisitos formais e materiais de constitucionalidade. Na apreciação dos requisitos formais de constitucionalidade, será observada a legalidade de iniciativa, ou seja, verificar se o autor do projeto possui legitimidade para sua propositura. Também será analisado se a matéria de competência residual, isto é, se o objeto do projeto de lei pode ser incorporado à legislação municipal sem violação das normas federais e estaduais. Quanto ao aspecto material, será observado se o conteúdo da proposição é compatível com o ordenamento jurídico constitucional, ou seja, se a norma a ser editada pela municipalidade não viola uma norma constitucional de fundo que estabeleça direitos e deveres. O projeto de lei em questão é de iniciativa do ilustre prefeito municipal, a quem compete iniciar o processo legislativo de forma privativa, tendo em vista que o conteúdo do projeto é a alteração de tabela de vencimentos de cargos de servidores efetivos. Dessa forma, verifique-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria de competência residual, pois cabe tão somente ao chefe do Poder Executivo local iniciar o processo legislativo quando se tratar de alterações na legislação municipal, decorrente de sua competência exclusiva. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município alterar suas leis municipais. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica escorreta e atende a contento a preceitos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Por fim, o projeto de lei atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de lei complementar é o meio próprio para atender ao fim almejado, visto que a matéria consta no rol taxativo do parágrafo 1 do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 5 dias do mês de dezembro de 2017, vereador Davi Félix Vaz da Silva, relator do CCJ.
Com a palavra o vereador Rosemar para fazer a leitura do parecer da Comissão de Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Membros da comissão: Rosemar José da Silva, Ivanei Pereira da Silva, relator Neudo Jacinto Diniz. Relatório. Vem ao exame desta comissão do projeto de lei complementar 04/2017 de autoria do ilustre prefeito municipal, que altera a tabela de vencimentos dos cargos de servidores efetivos, constante na lei complementar 009/2011. Ao projeto não foram apresentadas emendas. E o relatório. O voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Dessa forma, cabe esta comissão opinar sobre o aspecto financeiro e orçamentário do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação às leis orçamentárias vigentes. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. E como voto da decisão da comissão, antes ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto. Nos termos do voto da relatora, Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 5 de dezembro de 2017, Neudo Jacinto Diniz, relatora da Comissão de Finanças e Orçamentos, vota com a relatora Ivanei Pereira da Silva e Rosemar José da Silva. Em discussão a matéria. Bom dia, senhores. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, ouvintes da Rádio Capivari e internautas que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Pois bem, nós estamos aqui em mãos para discussão e aprovação de um projeto de lei complementar apresentado pelo chefe do Poder Executivo, pelo prefeito municipal, a respeito aqui da remuneração dos servidores públicos efetivos constantes da Lei Complementar número 009 de 2011. Esse projeto de lei aqui, ele visa principalmente a corrigir aí uma distorção que há na remuneração desses servidores. Hoje, os servidores do nosso município, os servidores efetivos, têm como salário base, em sua maioria, um valor inferior ao mínimo nacional, que é de R$ 937, mínimo nacional. Então, como ninguém em nosso país pode receber um valor de remuneração mensal menor do que o mínimo, o que acontece aqui no nosso município? Os salários vêm descritos em seus contra-cheques. Vem o básico, por exemplo, 620, e vem a complementação salarial para se chegar até o mínimo, que é 937. Então, o que acontece? As demais incidências nessa remuneração, elas ocorrem todas sobre esse salário básico, que é de 620 para algumas categorias, 650 para outras, 700 para outras e 750 para outras. Então, o servidor, mesmo tendo seu salário mensal atualizado por essa complementação salarial, ele tem prejuízo, porque, por exemplo, se ele tem um tempo de serviço, isso incide sobre o básico, que é 620. Se tem um salário família, em vez desse percentual do salário família incidir sobre os 937, incide sobre os 620. Então acaba causando aí um prejuízo ao servidor. E esse projeto de lei decorre aqui de uma promessa do senhor prefeito, quando nós estivemos ali na prefeitura, até reivindicando dele, eu não me lembro mais o que. E naquele momento, nós estávamos ali porque o vereador Éder tinha reivindicado aí um aumento salarial, se eu não me engano, para os
serviços gerais. E aí nós fomos lá, não sei quantos vereadores que nos acompanharam naquele momento, mas tinham, eu acho, quase todos. E o senhor prefeito, naquele momento, prometeu, falou assim, que no início de 2018, ele ia corrigir essa distorção. Ele ia apresentar um projeto de lei para que todos os servidores não recebessem como salário básico menos do que o mínimo. Então isso aí é cumprindo mais uma promessa do senhor prefeito, e essa promessa feita por todos nós, vereadores, ali em seu gabinete. O que acontece? Na verdade, nós tivemos aí em 2011, ao final de 2011, nós aprovamos aqui nessa casa planos de cargos e carreiras, os estatutos e planos de cargos e carreiras para os servidores efetivos, servidores da saúde e servidores dos professores, do magistério. Naquela época, essa concessão veio através da administração do Dr. Itamar. E, assim, nós tínhamos aí naquela época servidores que recebiam R$350, enquanto o salário mínimo da época era R$500 e poucos. Já tinha esse complemento, né? E aí veio esses planos de cargos e carreiras e corrigiu aquela época, deixando esse salário básico em 620, 650, 700, mas houve uma correção real na remuneração desses servidores. E como o salário mínimo, ele aumenta todo ano, né? E hoje já está também aqui distante o salário básico dos servidores do salário mínimo nacional. Então esse projeto de lei visa corrigir essa distorção. E no parecer jurídico aqui do Dr. Marcelo, eu estava observando a leitura, ele fez aqui várias considerações, ele distinguiu revisão de aumento salarial, que é majoração, porque todo ano aqui é comum o prefeito encaminhar para cá, no início do ano, uma lei dando a revisão aos servidores. A última revisão que nós tivemos foi no percentual de 6,58 para os servidores em geral. E foi a última revisão. E assim é normal, porque a lei fala que todo ano tem que ser concedida a revisão geral, anual, para os servidores com relação à inflação do ano passado. Porque essa revisão visa somente recompor o poder de compra do salário. Mas mesmo com essa revisão, o nosso salário básico dos servidores ainda está inferior ao mínimo nacional. E agora veio o senhor prefeito com essa lei corrigindo essa distorção. O Dr. Marcelo fez aí também uma referência ao cargo de contador, mas eu fui olhar aqui, no entendimento do Dr. Marcelo não existiu o cargo de contador, mas eu olhei aqui, ele existe sim, ele está na lei 009, existe o cargo de contador, então fica resolvida a questão levantada pelo Dr. Marcelo. Uma outra questão também que tem, eu estava observando aqui, com relação à remuneração dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Até eu questionei aqui pelo WhatsApp, mas ainda não recebi a resposta. Hoje, os agentes de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde, eles têm uma lei própria, um piso salarial próprio. Quando nós aprovamos esse piso aí, ele era de R$ 1.014. Mas como houve revisões, hoje esse piso deve estar aí em torno de R$ 1.100 e poucos, ou menos que isso. E a lei apresentada pelo senhor prefeito, o projeto de lei, corrige esse salário dos agentes comunitários também em essa outra discussão dos agentes comunitários é da próxima lei. Essa aqui, na verdade, então na próxima lei eu levantarei essa questão.
Essa aqui é só dos servidores efetivos. É porque nós temos planos de cargos e salários dos servidores efetivos, que é a Lei 009, que está sendo alterada. Plano de cargos e carreira dos servidores da saúde, que é a Lei 008, que vai ser alterada pelo próximo projeto de lei. Então, com relação a esse projeto de lei, as nossas considerações seriam a respeito disso aí. Hoje, eu vou citar como exemplo aqui, nós temos o agente de manutenção mecânica. Hoje, o salário básico do agente de manutenção mecânica, aquele que está em início, é 650. O que está no nível 1 é 700 e o que está no nível 2, 750. Então, até o nível 2, que é a maior remuneração, está abaixo do mínimo. Aí, o que o senhor prefeito fez? Ele elevou esse salário inicial do agente de manutenção mecânica para 975, o do nível 2 para 1.010 e o do nível 1 para 1.010 e do nível 2 para 1.080. Então, o que acontece? Com a proposta do senhor prefeito, haverá um ganho salarial para essas categorias, sem sombra de dúvidas. Nós não vamos ter nenhum servidor recebendo como base 620, 700, 650, 800, então todos vão ser reajustados. E o senhor prefeito ainda foi além ainda aqui. Além de corrigir esse salário básico, que está menor do que o mínimo para muitas categorias aqui de servidores, ele ainda corrigiu aqui, por exemplo, mas isso também é o que eu estou fazendo, ele corrigiu o salário básico de psicólogo, odontólogo, farmacêutico, mas esse é com relação ao próximo projeto de lei, 08. Mas os servidores efetivos, ele corrigiu, né, e ele deixou uma certa margem de segurança. No próximo ano, logo aí no início do mês de janeiro ou fevereiro, o senhor prefeito com certeza enviará para cá também um projeto de revisão salarial. Então, com relação a esse projeto de lei, nós estamos aqui hoje, o quê? Obtendo um ganho para os servidores públicos efetivos do nosso município. E eles nem estão sabendo disso, porque senão eles poderiam estar aqui na Câmara para acompanhar essa discussão desse projeto de lei e para ter ciência, né, do que nós, vereadores, do que o prefeito e a Câmara de Vereadores está fazendo por eles. E isso, nas administrações passadas, era muito difícil conseguir qualquer aumento para os servidores. Muito difícil. Não é porque os prefeitos e os vereadores não queriam, eles queriam. Mas as condições financeiras do momento talvez não lhes permitiam conceder esse reajuste. Quantas vezes nós fomos ali nos gabinetes dos prefeitos pedindo aí reajustes para as categorias? Várias vezes nós visitamos os prefeitos sempre pedindo reajuste. E agora veio um reajuste e nós precisamos de aprovar ele com uma certa urgência. Por quê? Porque está terminando aqui mais uma sessão legislativa, né? E esse projeto de lei já precisa viger a partir de janeiro do ano que vem. E para isso nós precisamos aqui de aprová-lo o mais rapidamente possível. Prestei muita atenção aí ao parecer jurídico, aos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, e todos constataram que o projeto de lei é legal e constitucional e pode ser votado. E para nós é uma satisfação imensa. Eu, como vereador, quando discuto um projeto de lei desse aqui, que concede benefício aos servidores públicos municipais, eu me alegro. Eu me alegro por quê? Porque eu estou vendo que a administração atual preocupa-se com os servidores. E nós, vereadores, muito mais ainda, porque é através das nossas reivindicações que as coisas ocorrem. A partir de uma visita nossa da Câmara ao senhor prefeito e
conscientizando ele de que as categorias de servidores do nosso município estavam com as suas remunerações defasadas, ele já de imediato já tomou aí uma atitude de dizer: não, eu vou encaminhar para a Câmara um projeto de lei para que essas distorções sejam reconhecidas. É lógico que isso aqui ainda está muito aquém do que nós pensamos e do que nós desejamos para esses servidores municipais. Nós queremos mais aumento ainda, porque nós convivemos aí com uma inflação aí que muitas vezes o que é divulgado não corresponde ao que é real. Isso aí corrói o vencimento desses servidores. Então esses servidores precisam de estar com os seus salários aí sempre na mente aí dos administradores ou dos gestores públicos, para sempre estar corrigindo essas distorções. Então, senhor presidente, caros vereadores, sou favorável ao projeto de lei e eu tenho certeza que também os demais vereadores aqui estão favoráveis. Hoje nós estamos aí com a ausência de 3 vereadores, mas eu tenho certeza que se eles estivessem aqui também, eles eram e são favoráveis com o projeto de lei nesse sentido, porque eles estiveram conosco ali junto com o prefeito, reivindicando essa correção e essa revisão. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer ao senhor prefeito por essa atitude, de ter a tempo e a hora ainda enviado para cá esse projeto de lei. Quero agradecer aí ao secretário de Finanças e ao secretário de Administração, que são as pessoas envolvidas na elaboração desse projeto de lei e que com certeza agiram sim, pensando na prefeitura, mas muito mais no servidor público, que é o diretamente abrangido por esse projeto de lei. Davi? Caro presidente, senhores vereadores, é um projeto de lei que nos deixa muito contente em aprová-lo. Também fiz parte dessa reunião no começo do ano, onde foi vários vereadores, o vereador Éder, reivindicando o salário dos servidores, os serviços gerais. E aí, na oportunidade, comentamos sobre esses salários básicos que estavam defasados, e o prefeito fez esse compromisso que em janeiro do ano de 2018 ele reajustaria esse salário para que a pessoa não pudesse ficar defasada e tomando um certo prejuízo com as suas progressões que ali incidem do salário base. Então, um projeto de lei que também serei favorável, creio que todos vão ser, porque é o servidor público que leva a nossa prefeitura adiante. É ele que conduz os trabalhos, é ele que faz aquela mão de obra que não deixa o nosso município parar. Então a gente fica muito contente com um projeto como esse e com certeza todos nós seremos favoráveis a ele e espero que os servidores continuem prestando esse trabalho da maneira que cada um faz da melhor forma possível. Muito obrigado. Neuza Diniz? Também sou favorável a esse projeto, sei que os trabalhadores é mais do que merecedor, os efetivos que aí lutam, E quero parabenizar também o senhor prefeito, a administração, por tomar essa atitude, que será muito bem-vinda a todos os funcionários, eu sei disso. Um dinheiro, como se diz, um dinheiro a mais, se estava ainda defasado e agora eles vão receber um reajuste. Eu sei que vai ser muito gratificante, não só para eles, mas toda a família, Porque quando o servidor tem aí a sua família, que tanto necessita, de um reajuste, que fica aí esperando, então é muito bem-vindo, muito bem aplicado a esse reajuste. Parabenizo mais uma vez a administração por essa atitude. Ivonei? Eu me lembro bem do dia que a gente estivemos com o prefeito. Eu não sei se foi todos os vereadores, se faltou algum,
E eu fico feliz também, né, com a atitude do senhor prefeito, né, foi uma reivindicação do vereador Éder, e nós participamos da reunião que ele no momento ali nos prometeu, que a partir de janeiro ele ia regularizar a situação, né, dos funcionários que estavam defasados com seu salário, né. Então, o servidor público é merecedor. Hoje, um salário mínimo, na situação do nosso país, eu acho que ainda é pouco. Mas você ganhar menos de um salário mínimo, né, é muito triste. E o prefeito cumpriu com a gente. Eu gostei muito da atitude dele, quero parabenizar o prefeito, né, e eu sou favorável ao projeto. Mais algum vereador? Carlos Cleito. Bom dia, senhores vereadores, senhor presidente, Sérgio. A mesa hoje aí composta aí com o Neném, Davi, nosso doutor presidente Davi aí também, todos os ouvintes da rádio, Capivari, Paulo, doutor Marcelo está aqui também no plenário, sempre dando essa assistência jurídica aí, todos os vereadores, internautas, Bideca, alô Bideca. E queria também falar que é muito importante esse aumento salarial aí. Eu fui funcionário da prefeitura de 2005 até 2012. Quando entrei, o salário de motorista estava 559. Eu lembro que teve um reajuste, veio para a Câmara aqui, os vereadores fizeram essa atualização aí, apoiou, votou, fez o que a gente está fazendo agora nesse momento, e foi muito importante para todos, porque ganhar menos que o salário mínimo não é merecedor, né? Do jeito que estão os preços hoje aí, combustível, não tem condição do cara viver. Então, qualquer R$100, 200, 300 que você ganhar mais aí, já ajuda na despesa em casa. Hoje está tudo caro, leite, energia, né? Sem muito prolongamento, mas o governo não está com dó do povo não. O botijão de gás é que um dia o povo vai comprar lenha, né? Fazer fogão de lenha nas casas, né? Então assim, a gente está fazendo uma coisa que mais que merecedor. Eu sempre falo isso, eu tenho uma irmã minha que mora na Itália, ela sempre fala que assim, lá os salários são bem compatíveis ao serviço que as pessoas fazem, né? E eles falam muito sobre o salário no Brasil, tem uma grande diferença, mas não é que alguma classe está sendo mais merecedora que a outra, porque eu acho que tem que valorizar o profissional, né? E esse valor vem através dessa remuneração mensal que ele recebe. Então também sou favorável ao projeto e acredito que foi uma atitude muito louvável aí da parte do Poder Executivo, da pessoa do senhor Zé Diniz. Muito obrigado e sou favorável também ao projeto. Mais algum vereador? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, com o voto do vereador Carlos Cleito. Favorável. Clarindo Borges. Favorável. Davi Ferros. Favorável. Ivanei. Favorável. Deusa Diniz. Favorável. Nilton. Favorável. Rosemar. Favorável. Aprovado em primeira votação, a matéria será incluída na próxima sessão para a segunda votação. Item 2. Passa a palavra para o vereador Davi a leitura do parecer jurídico e parecer da social referente ao projeto de lei complementar número 05/2017. Se os vereadores permitirem que dispense a leitura do parecer jurídico, possa ler só da comissão, porque esse projeto ele é bem semelhante ao anterior, de acordo. Presidente. Vocês querem que faça a leitura do parecer das comissões? Fazer a leitura dos pareceres. Comissão de Constituição e Justiça. Vistos
relatados e discutidos a análise do projeto de lei número 05, de 28 de novembro de 2017, de autoria do ilustre prefeito municipal, que altera a tabela de vencimento dos cargos dos servidores efetivos constante na lei complementar número 008/2011. Acordam por unanimidade